tuberculose, por doenças ocupacionais de trabalhadores que trabalham em minas em condições absolutamente inacreditáveis. E, enfim, isso tudo dá muitas cicatrizes para nós, as mesmas cicatrizes que nós hoje acumulamos em excesso no Brasil, pelo excesso de luto que nós vivemos e que, como disse muito bem os que me antecederam, não precisava chegar a quase 700 mil mortes no Brasil. Eu atribuo que isso tem uma série de fatores que não foram só algumas frases infelizes ditas por autoridades, mas não, muito mais grave do que isso, a comunidade acadêmica brasileira, que mostrou uma enorme coerência e uma enorme pujança. O Brasil é hoje, para aqueles que não sabem, o 10º país em publicações sobre a Covid-19, o que não é pouca coisa num mercado, digamos, muito competitivo científico, como nós sabemos, de modo que isso mostra uma consistência de trabalho e de pensamento, de uma vontade de fazer e uma convicção de que nós poderíamos estar juntos contra o obscurantismo que na retórica oficial contaminou tantos dos nossos concidadãos. Eu me lembro que, governador, que quando nós vimos o primeiro pico epidêmico ocorrer em Manaus, e eu dei uma declaração assim que a cepa gama surgiu em Manaus, e o governador do Amazonas ficou zangado comigo, me telefonou, e eu lhe perguntei de maneira muito serena, eu disse, eu queria que o senhor me respondesse. O senhor enterrava 30 pessoas por dia em Manaus, o senhor está enterrando 182, não há nenhum outro vírus circulando. A que o senhor atribui se as covas rasas não são pela Covid-19? E nessa ocasião o ministro Pazuello distribuía cloroquina no estado do Amazonas de maneira, e nós falávamos com os colegas da Fiocruz do estado do Amazonas, que ali trabalhavam com um denô dos nossos virologistas que descobriram a cepa gama, que começou a ser disseminada naquele momento. Então, nós fizemos uma corrente, não de solidariedade, mas de consistência entre o trabalho de cada um de nós que tratávamos na beira do leito, enfim, todos nós que ficamos doentes porque pegamos a doença dentro dos hospitais onde trabalhávamos, e não foi fácil passar pela experiência de viver a Covid-19, eu não tenho o menor problema de dizer, eu tive muito medo, e depois eu tive medo 1 ano e meio depois, quando tive minha irmã aqui presente, que Lauro tratou, e eu recorri a Lauro como alguém de muita confiança, cuide dela por mim, e eu vinha, voltava no Rio, e ela ficou muito grave, internada em terapia intensiva, e eu devo uma enorme gratidão, não apenas ao Lauro, como ao grupo, inclusive minha prima, Eliana Caser, que coordena a unidade de terapia intensiva da Unimed aqui de Vitória, que cuidou dela, que cuidaram muito bem. E eu então devo isso, eu disse isso de público mais de uma vez. De modo que, governador, não foram só a sua firmeza e a sua determinação e a de algumas autoridades do Estado que nos deixam hoje, que me deixa a mim duplamente orgulhosa de voltar ao lugar onde eu nasci e receber esta comenda, a mais alta comenda do Estado do Espírito Santo, né? Não vou fazer proselitismo de que eu não a mereça. Eu acho que eu a recebo, né? Isso eu não faria, não é o meu estilo, né? E eu até estranhar se eu o fizesse, né? A firmeza com a qual eu tenho me manifestado esse tempo todo seria contraditória com isso, de modo que eu a recebo muito contente. O senhor não faz ideia do quão orgulhosa eu vou pregar esta comenda no meu uniforme de acadêmica, e assim vou, para o resto dos meus dias, de modo que eu devo ao Espírito Santo, o lugar onde eu nasci, a minha família, as minhas origens, a minha família que aqui permanece, os meus amigos que eu fiz e que manterei para sempre, naturalmente, né? Porque amigo é a melhor coisa da vida, depois de irmã, naturalmente, né? Claro, né? Irmã é a melhor coisa da vida, não tem dúvida, né? Dá um trabalho danado às vezes, mas é bom demais, né? É bom demais. Esse foi um ano muito difícil para mim, né? Muitos de vocês sabem, né? Foi um ano em que eu tive perdas importantes na minha vida, mas foi um ano também de conquistas. E hoje é um dia especialmente contente para mim, além desse momento que aqui estou vivendo, de ver a minha chefe, minha amiga, minha colega de trabalho, né, a doutora Lízia Trindade, assumindo o Ministério da Saúde, a primeira mulher no Ministério da Saúde do Brasil. E, de modo que eu tenho com ela, eu falei pessoalmente com ela
compromisso de trabalho conjunto, faremos tudo que pudermos, não só pela Fiocruz, mas pessoalmente, para ajudar que o estado absolutamente de terraplanagem com que se encontra o Ministério da Saúde hoje, governador Vitor Buarque, a situação é tristíssima, o relatório da transição é algo que realmente nos deixou não perplexos, porque nós fomos vendo isso, as prioridades determinadas são corretas, né? Em primeiro lugar, reorganizar o PMI, né? Nós hoje já estamos vivendo uma nova situação de problema com atraso de novo na vacina bivalente, com a qual todos nós aqui nessa sala já deveríamos ter sido vacinados fechando esse ano, mas esperamos que possamos juntos contribuir para que a doutora Nízia e nós possamos ajudar a reconstruir o Brasil, que é o que a nossa gente merece, o que nós merecemos. E viva o Espírito Santo, viva o governador Casagrande, que nos deu um susto danado lá no Rio, porque a gente quase contava voto, governador. Quando eu vi, falei, não é possível. Nós já estávamos com aquele trauma do governador eleito no Rio de Janeiro, tinha sido um baque enorme para nós, então a nossa esperança era a sua eleição, de modo que nós contamos voto igual como todos os capixabas aqui. Meus parabéns, sucesso para o senhor e muito obrigada, e obrigada a dona Virgínia também. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, doutora Margarete Galvão, ela que foi homenageada nesta noite, merecidamente, com o mérito Jerônimo Monteiro, pelo governador Renato Casagrande. Então, agora vamos ouvir